Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa figura incontornável, Bob Marley. O eterno rei do reggae, não é? A sua voz, a sua mensagem continuam tão vivas. Sem dúvida. Vamos tentar explorar a vida dele, a música, claro, e o impacto que ainda hoje se sente. Temos por base uma fonte biográfica bastante completa. Ótimo, então o nosso objetivo é mesmo esse. Ir além da música e perceber as origens, a fé Rastafari, que o marcou tanto, e a força da mensagem dele. Resistência, paz, justiça social. Exatamente. Quer dizer, desvendar a essência do percurso. Comecemos pelo início. Robert Nesta Marley nasceu em 45, em Nine Mile, Jamaica, uma zona mais rural. Sim, e com uma história familiar particular. Filho de Cedella Booker, uma jamaicana negra, jovem, e Norval Marley, um capitão inglês, branco, bem mais velho. E, pronto, uma figura bastante ausente na vida dele. Essa mistura marcou-o logo de início, imagino. Marcou. Ele viveu entre Nine Mile e depois a dureza de Trenchtown, em Kingston. Foi lá que conheceu Bunny Wailer, um amigo para a vida. E, curiosamente, a fonte refere que, por ter a pele mais clara, houve ali alguma rejeição inicial. Talvez aí já estivessem as sementes da mensagem de união que ele viria a defender, não é? É uma boa perspectiva, sim. E foi nesse caldeirão de Trenchtown que a música começou a surgir. Guitarras feitas à mão, a ouvir R&B americano. E encontrou o Peter Tosh, juntamente com o Bunny Wailer. Estava formado o núcleo dos The Wailers. Isso mesmo. Tiveram os primeiros êxitos na Jamaica, com a Studio One. O Simmer Down foi um deles. Mas nem tudo eram rosas, certo? A fonte fala de frustrações com a indústria musical. Sim. Sentiam-se explorados, mal pagos. Isso foi importante porque os levou mais tarde a querer ter controle, a fundar as próprias editoras. E depois, a grande transformação, em meados dos anos 60, a fé Rastafari. Sim. A visita de Haile Selassie à Jamaica, em 66, foi um catalisador enorme. Ele abraçou a fé, adotou os dreadlocks, a dieta Aital. E como é que isso se refletiu na música e na visão dele? Mudou tudo, basicamente. A fé deu-lhe uma estrutura espiritual e política. A música passou a falar de identidade, de Babilónia, o sistema opressor, de África, De resistência. de unidade pan-africana. Aliás, ele chegou a ir trabalhar para os Estados Unidos, para Delaware, só para juntar dinheiro e criar as suas próprias editoras. A Will and Soul M, depois a Tuff Gong, cria essa independência. E a banda também se consolidou nessa altura com o produtor Lee Scratch Perry e os irmãos Barrett. Exatamente. O Aston Family Man Barrett no baixo e o Carlton na bateria. Deram aquela base rítmica inconfundível aos Wailers. Esse som tornou-se a espinha dorsal. E aí veio a projeção internacional. O contrato com a Island Records, do Chris Blackwell. Sim, fundamental. O Blackwell teve a visão de os apresentar não como uma banda de singles, mas de álbuns. Catch a Fire, Burning, em 73, abriram as portas do mundo ao reggae. Mas essa fase também trouxe mudanças internas. O Bunny Wailer e o Peter Tosh saíram. Sim, seguiram carreiras a solo. Sentiram que o foco estava muito no Bob. A banda adaptou-se, passou a ser Bob Marley and the Wailers e entraram as I3s nos cores, incluindo a Rita Marley. E a mensagem ficou ainda mais forte, mais direta. Críticas ao racismo, à desigualdade, apelos à unidade. Ele tornou-se mesmo a voz dos oprimidos, não só na Jamaica, mas globalmente. A música era o veículo para essa mensagem espiritual e social. O momento que a fonte destaca como particularmente tenso foi o atentado em 76. Sim, em plena violência política na Jamaica. Balearam-no em casa, a ele, à Rita, a outras pessoas, e o mais impressionante. Foi ele ter atuado 2 dias depois no concerto Smile de Jamaica, mesmo ferido? Exato. Aquela frase dele ficou famosa. As pessoas que tentam destruir o mundo não tiram um dia de folga. Como posso eu? Mostra uma coragem tremenda. Isso levou-o a sair da Jamaica por um tempo. Foi para Londres. Foi um exílio autoimposto, onde gravou o Exodus, um álbum incrível, que a revista Time chegou a nomear álbum do século. E o regresso à Jamaica foi triunfal, com o One Love Peace Concert em 78. Um momento histórico. Juntar os dois líderes políticos rivais, Michael Manley e Edward Seaga, ali no palco.
de mãos dadas, um símbolo poderoso de tentativa de pacificação. E o foco em África tornou-se cada vez mais presente. O álbum Survival, a atuação no Zimbábue. Sim, a ligação à África era central na sua fé e na sua mensagem. Atuar na cerimónia de independência do Zimbábue em 1980 foi um ponto alto para ele. Infelizmente, a saúde começou a falhar. O diagnóstico de cancro? Pois, melanoma maligno descoberto em 77 num dedo do pé. A fonte diz que ele recusou a amputação. Por causa da fé Rastafari. Em parte sim, por causa do voto nazireu, a ideia da integridade do corpo, mas também, aparentemente, por receio de como isso afetaria a sua performance em palco, a dança. Procurou outras soluções, tratamentos na Alemanha. Tentou tratamentos alternativos, mas o cancro já tinha alastrado. Acabou por falecer em Miami, a 11 de maio de 1981. Tinha só 36 anos. Estava a tentar voltar para a Jamaica. Tão novo. Uma vida muito curta, mas um legado imenso. Absolutamente. Transcendeu a música. Tornou-se um ícone global. Vendeu milhões, mais de 75 milhões de discos. O Legend é o álbum de reggae mais vendido de sempre. Recebeu a Medalha da Paz da ONU. Entrou no Rock and Roll Hall of Fame. É uma história extraordinária, de Trenchtown para o mundo. Uma mistura única de ritmo, espiritualidade, ativismo. E as canções continuam a tocar-nos hoje. Amor, redenção, luta. Continuam atuais, sim. A mensagem sobre a opressão, sobre a necessidade de união, ainda ressoa. E pensando nisso, nessa visão do Marley sobre a Africa Unite, sobre lutar contra a Babilónia, como é que podemos aplicar essa ideia de unidade e resistência aos desafios tão fragmentados que temos hoje no mundo? Fica a pergunta, não é? Uma reflexão importante que a música e a vida dele nos deixam.